Imagine o rei, cercado de soldados e conselheiros, dizendo: temo mais as orações de um homem do que todos os exércitos que poderiam me atacar. Esse homem não empunhava espada, não liderava exércitos, nem ocupava um trono. Seu nome era John Knox, e seu poder vinha do joelho dobrado e do coração inflamado pela glória de Deus. O que fazia suas orações tão temidas? O que havia por trás de sua vida de piedade, que fez da Escócia um campo de avivamento reformado? Fique comigo até o final, porque hoje você vai descobrir como a vida de oração pode impactar não apenas uma nação, mas também a sua casa, sua igreja e o seu coração. Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, vivemos dias em que o mundo admira a força bruta, o poder político e a influência midiática. Mas há um tipo de poder que o mundo não compreende: o poder de um homem de Deus em oração. Hoje vamos meditar sobre a vida de John Knox, o reformador escocês, um homem cuja piedade e oração abalaram um reino inteiro. Maria Stuart, rainha da Escócia, teria dito: temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Inglaterra. Essa afirmação nos revela o impacto espiritual de um homem inteiramente consagrado a Deus. Knox compreendia que sem oração não há reforma verdadeira, nem transformação genuína do coração. E ele sabia que por trás de toda a grande obra de Deus há joelhos dobrados e corações quebrantados diante do Senhor. A oração para ele não era um ritual, mas um ato de guerra espiritual. Knox clamava: dá-me Escócia, senão morro. Não era ambição política. Era um clamor pela conversão de um povo à verdade do Evangelho. Sua piedade era visível em sua devoção às Escrituras, em sua coragem diante da perseguição e em sua paixão pela glória de Deus. Knox enfrentou prisões, exílio e ameaças de morte, mas nunca deixou de buscar a face de Deus. Sua vida nos ensina que uma fé verdadeira se expressa numa vida de oração constante, confiante e persistente, mesmo diante das maiores pressões. Hoje, em uma época de superficialidade espiritual e ativismo religioso sem vida, a vida de Knox nos chama de volta à intimidade com Deus. A igreja precisa, mais do que nunca, de homens e mulheres que orem com fervor, que lutem em oração pela salvação de almas, pela pureza da igreja e pelo avanço do reino. Desde seu chamado, John Knox se consagrou às Escrituras. Seu ministério não foi construído sobre carisma humano, mas sobre doutrina sólida, fé reformada e amor pela verdade bíblica. Knox foi discípulo de George Wishart, um mártir da fé, e aprendeu desde cedo o custo de ser fiel ao Evangelho. E ele enfrentou exílio, prisão e perseguição, mas não cedeu ao erro nem negociou a verdade. Hoje muitos procuram atalhos, adaptações da fé para agradar o mundo. Knox nos ensina que sem fidelidade doutrinária não há verdadeira piedade. Precisamos nos apegar à palavra como lâmpada para nossos pés. Knox e o poder da oração fervorosa. Quanto ensinamento maravilhoso que podemos ter nessa palavra de hoje. John Knox era conhecido por suas orações profundas, intensas e perseverantes. Ele orava como quem guerreia. Seu famoso clamor a Deus foi: dá-me a Escócia, senão morro. A oração era o centro de sua vida e ministério. Ele não cessava de orar. Ele buscava a Deus horas e horas ininterruptas. Ele não via a oração como uma formalidade, mas como o único caminho para ver a transformação espiritual do povo. Ele amava a Deus, ele amava a sua nação, e ele tinha convicção que o povo estava perdido, que o povo precisava de Deus. Quantos de nós temos orado por nossa nação, por nossa igreja, pelas almas perdidas? Que diferença faria se nossa nação deixasse de ser rotineira
e se tornasse um clamor fervoroso diante do trono de Deus. Imagina quanta coisa poderia acontecer. Talvez por isso que nós ainda não presenciamos em nossa nação um grande avivamento. Knox e a coragem nascida da piedade. Knox não era corajoso por natureza. Seu biógrafo conta que ele era tímido e hesitante no início de seu ministério, mas a piedade alimentada pela oração gerou nele uma coragem sobrenatural. Deus agiu na vida desse homem. Ele realmente era um servo do Senhor. Ele confrontou reis, pregou contra a idolatria, defendeu a pureza da igreja. Ele não buscava aplausos, mas temia somente a Deus. E por temor a Deus, ele fez uma obra grandiosa, usado e capacitado por Deus. A verdadeira coragem cristã não nasce da autoconfiança, mas de uma vida vivida na presença de Deus. Homens e mulheres piedosos são ousados porque estão de joelhos diante do Rei dos Reis. Então nós, assim como John Knox, devemos clamar a Deus, entender que Deus está atento às nossas orações, mas esse clamor precisa ser sincero e precisa haver sinceridade no nosso coração. E essa busca, ela não deve ser somente em um momento, mas todos os dias. Clamar a Deus em todo tempo, em todo momento. Vamos orar nesse instante? Vamos orar, mas orar com fé, orar com convicção, assim como John Knox, sabendo que Deus está ouvindo o nosso clamor. É tempo de clamarmos a Deus. Há tanta coisa errada, a impiedade, a injustiça está imperando em nossa nação. A mentira, o engano religioso, tantas coisas acontecendo, meus irmãos. E a gente precisa buscar a Deus de verdade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, dá-nos um coração como o de John Knox, firme na verdade e ardente em oração. Ensina-nos, ó Deus, a depender mais de Ti do que de nossas estratégias e palavras. Levanta em nossa geração intercessores que busquem a Tua face com fervor, que desejem ver vidas transformadas e que vivam para a Tua glória. Que as pessoas entendam a verdade da palavra, que as pessoas Te busquem, que as pessoas dependam de Ti somente, ó Deus. Que a nossa vida de oração seja marcada pela Tua presença e poder. Aviva em nós a Tua obra, Senhor. A obra não é nossa, é Tua. Transforma os corações. Que a igreja, ela busque mais a Ti em oração. Que a igreja se derrame na Tua presença, de joelhos dobrados, com reverência. E vamos clamar a Ti, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade. Que o Teu poder seja manifesto em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, se essa mensagem tocou seu coração, não fique parado. Dobre os joelhos. Volte à oração, volte à palavra. Deus ainda está levantando intercessores como John Knox e talvez Ele esteja chamando você. Talvez essa mensagem hoje seja um chamado para você acordar, para você sair dessa frieza espiritual e fazer a obra de Deus, clamando a Deus, orando a Deus e levando o Evangelho aos corações. Curta, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso e nos comentários escreva: Senhor, dá-me fervor na oração. Vamos juntos reacender a chama da piedade em nossos dias. Amém? Fique com Deus. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus seja com cada um. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?